Olá, estudante do Ondatec. Na primeira parte de nossa aula, estudamos os valores semânticos das orações coordenadas. Agora, nós vamos estudar o período composto por subordinação e os valores semânticos das subordinadas. No período composto por subordinação, uma oração vai ser mais importante que a outra. A mais importante nós chamamos de oração principal. A menos importante chamamos de oração subordinada. Exemplo: chegou em casa enquanto era madrugada. Chegou em casa, oração principal, a mais importante. Enquanto era madrugada, oração subordinada, a menos importante. As subordinadas estão ligadas por conectivos que expressam sentidos e ideias. É o que nós chamamos de valores semânticos das orações subordinadas. Comecemos pela subordinada causal. Seus conectivos expressam causa, motivo. Exemplo: faltei à aula porque estava doente. O conectivo porque indica o motivo pelo qual faltei à aula. Continuando o nosso estudo, vamos para a subordinada comparativa. Os seus conectivos expressam ideia de comparação entre dois termos. Exemplo: você é tão teimoso quanto seu pai. O conectivo quanto estabelece uma relação de semelhança, ou seja, os dois são igualmente teimosos. Continuando o nosso estudo sobre os valores semânticos das orações subordinadas, vamos para a subordinada concessiva. Seus conectivos expressam ideia de algo que aconteceu contra a vontade. Exemplo: ele foi à aula embora estivesse doente. O fato de estar doente não impediu que ele fosse à aula. E o conectivo embora estabelece uma concessão, ou seja, mesmo doente, ele foi à aula. Continuando o nosso estudo, vamos para a subordinada condicional. Os seus conectivos impõem uma condição para que algo aconteça. Vamos ver o exemplo: venha jantar comigo, se puder. Se puder é a condição para que você venha. Dando continuidade ao nosso estudo, vamos para a subordinada consecutiva. Os seus conectivos expressam a ideia de consequência. Vejamos o exemplo: choveu tanto que inundou minha casa. A inundação da minha casa foi consequência de ter chovido tanto. Aqui gostaria de fazer uma observação. O conectivo que vem sempre precedido de uma palavra intensificadora, como tal, tão e tanto. Continuando o nosso estudo, vamos para a subordinada temporal. Os seus conectivos expressam ideia de tempo. Exemplo: fiquei feliz quando você chegou. Conectivo quando estabelece uma relação de tempo, ou seja, o momento da minha felicidade. Continuando o nosso estudo, vamos para a subordinada proporcional. Seus conectivos estabelecem uma relação de proporção. Exemplo: o desmatamento aumenta à medida que a cidade cresce. O conectivo que estabelece aqui uma relação de proporção, ou seja, os fatos se modificam ao mesmo tempo, simultaneamente. Continuando o nosso estudo sobre os valores semânticos das subordinadas, vamos para a subordinada final. Os seus conectivos mostram a finalidade da oração principal. Exemplo: empreste o celular para que eu fotografe vocês dois. O conectivo para que estabelece aqui uma relação de finalidade. Continuando, vamos para a subordinada conformativa.
Os seus conectivos expressam uma ação que acontece em conformidade com uma determinação ou ordem. Exemplo, fiz o trabalho conforme o professor orientou. O conectivo conforme expressa um sentido de conformidade, ou seja, realizei o trabalho conforme a orientação do professor. Bons estudos, sucesso na caminhada, aguardo você na resolução de algumas questões sobre o assunto.